Hoje os gringos entregaram tudo. Tem histórias emocionantes, elogios inesperados, descobertas sobre o Brasil e até palavras que eles simplesmente desistiram de traduzir. Prepare-se, porque algumas reações vão surpreender você. Essa gringa resolveu listar palavras do português que simplesmente não fazem sentido quando tenta explicar em alemão. O mais curioso é perceber como pequenas expressões do dia a dia brasileiro carregam sentimentos e situações que parecem impossíveis de traduzir para outro idioma. Palavras que só existem no Brasil e precisam ser incluídos no vocabulário alemão também. Sou uma gringa morando no Brasil e desde que eu aprendi o português eu percebi que tem muitas palavras que não existe nenhuma tradução para o alemão. Quando eu falo em alemão, essas palavras estão me fazendo muita falta. Por exemplo, saudade. Tem nenhuma tradução para saudade? Como assim? A palavra nossa também não tem nenhuma tradução. E quando falo com minha família em alemão, muitas vezes eu solto um nossa no meio da conversa. Ou alguém me conta lá que terminou com o namorado, com a namorada, e eu só falo assim, putz. E a pessoa só fica assim, o quê? O mais importante, pois é. Sabe aquela situação quando você fala com uma pessoa e a pessoa fala muito, que você meio desliga o teu cérebro e viaja assim? No final da conversa você só fala, pois é, pra pessoa nem perceber que você nem prestou atenção. Alemão não existe, pois é. Aí eu faço o quê? Preciso escutar a história da vida da pessoa inteira? Não dá, gente. Não dá. É engraçado porque a gente só percebe a força dessas palavras quando um estrangeiro tenta viver sem elas. Saudade, nossa e principalmente pois é fazem parte da rotina de qualquer brasileiro. Depois dessa explicação, fica difícil imaginar uma conversa sem elas. Olha que relato bonito! Em vez de falar de praias ou comida, essa estrangeira conta que o que mais marcou sua passagem pelo Brasil foi finalmente se sentir perfeitamente representada por pessoas parecidas com ela no cotidiano. Gente, vocês sabem o que eu mais amei do Brasil? Foi que lá muita gente tem o cabelo cacheado, entendeu? E isso me fez muito feliz porque, sabe, aqui onde eu moro, as pessoas têm o cabelo... Eu sou diferente para eles, entendeu? E lá no Brasil, eu era como todos. Eu me sentia tão normal, entendeu? Era normal ter cabelo cacheado. Lá no Brasil é muito... Vai cuidar do cabelo cacheado, não vai alisar. E isso eu gostei muito, gente. Me sentia muito feliz aí, lá. É emocionante perceber que algo tão comum para muitos brasileiros pode transformar completamente a autoestima de outra pessoa. Às vezes, nem imaginamos como a diversidade do Brasil faz alguém se sentir acolhido, bonito e totalmente à vontade consigo mesmo. Depois de 12 anos vivendo no Brasil, essa russa revelou uma decisão que poderia ter mudado completamente sua história. Bastou escolher uma cidade diferente, e talvez toda a trajetória que ela viveu fosse outra completamente diferente. Hoje, depois de 12 anos no Brasil, eu conheci Uberlândia pela primeira vez, Minas aqui. E aí eu lembrei que lá atrás, em 2014, eu podia me tornar, em vez de uma russa no Brasil, uma russa em Uberlândia, sabiam disso? Pra quem não sabe, eu vim pro Brasil sem nada, sem trabalho, sem língua, sem lugar pra ficar, com um sonho, com 2 malas rosas e com passagem de ida. Mas antes de ir pro Brasil, eu juro que eu procurei trabalho. E até achei uma escola em Uberlândia que precisava de professor de inglês de fora. Só que aí eu olhei, assim, pensei, nossa, eu não falo nada de português, eu não conheço nada do Brasil. E aí a Uberlândia é tipo 750 mil habitantes, no meio do nada, interior. Falei, gente, você é a única estrangeira, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir me comunicar, vai ser muito complicado. Não vou pra lá não, vou procurar alguma outra cidade, queria uma cidade grande, e aí eu escolhi Rio de Janeiro. E aí que me acompanha já sabe, não deu no que deu. Morei na favela, fui roubada 3 vezes, fiquei 2 meses sem celular, porque não tinha como comprar, alguns dias eu tinha R$10 pra comer só por dia. Mas eu sou muito grata, toda a experiência que eu passei, da vida aqui no Brasil, me ensinou várias coisas. Até porque também eu acredito que nada acontece por acaso. Só que desde aquela época, Uberlândia,
Eu nem sabia exatamente onde estava, só que ficou na minha cabeça o nome Uberlândia. E hoje, lá, passeando na Uberlândia, eu lembrei dessa história. E vocês, o que fariam no meu lugar? Iriam para Uberlândia com trabalho fixo já? Ou iriam para o Rio de Janeiro sem nada garantido? Impressiona como uma simples escolha mudou tudo. Ela evitou Uberlândia procurando mais oportunidades, mas encontrou dificuldades enormes no Rio. Mesmo assim, continuou firme e hoje consegue olhar para trás transformando momentos difíceis em uma história inspiradora de superação. Essa brasileira que vive no exterior fez uma reflexão que provavelmente vai tocar muita gente. Ela explica por que só depois de sair do país conseguiu perceber detalhes do Brasil que antes passavam despercebidos na rotina. O brasileiro que mora fora ama mais o seu país. E não é porque quer voltar. Eu descobri isso quando eu fui embora. Porque quando te perguntam como é o Brasil, você, pela primeira vez, tem que parar para pensar. Você precisa colocar tudo em ordem. Como são as pessoas? Como é minha comida? Como é minha cultura? Você percebe que o Brasil não é só os problemas, a política, a violência, o trânsito e as coisas que te cansavam no seu dia a dia. Ser brasileiro é a vibe de fazer amizade em 5 minutos, rir alto em qualquer lugar. Você começa a representar um país inteiro sem nem perceber. E é nessa hora que você começa a enxergar o Brasil com mais carinho. E não é porque ele ficou perfeito, é porque a distância faz a gente lembrar das coisas que a rotina escondia. Eu não sei se a gente começa a amar mais o Brasil depois que a gente sai, mas a gente com certeza percebe que ele tá dentro e ele faz parte de quem a gente é. Eu amo o Brasil, mas eu também amo a vida que eu construí aqui. E vocês? Já passaram alguma coisa parecida? Me conta aqui. É uma sensação que faz muito sentido. Quando estamos longe, deixamos de enxergar apenas os problemas e começamos a valorizar os pequenos detalhes. O jeito das pessoas, a comida e a alegria que fazem do Brasil um lugar tão especial. Chegou aquele momento que todo brasileiro gosta de assistir, estrangeiros experimentando um doce brasileiro pela primeira vez. As reações começam desconfiadas, mas logo a surpresa toma conta conforme descobrem sabores completamente diferentes dos que conhecem. Reações das americanas provando cachorro-quente brasileiro pela primeira vez. Alright, here we go. Good? Better than the American one? The same. The same! Go away! Chelsea? Chelsea? This is really big. This is a little too big for me. You can do it. Okay. Where's the dog part? I don't know, bites to find out. Wow. Wow. A lot of flavors going on here. Less dog. More stuff, less dog. Sweet, salty. Gooey. It's gooey. It's good. And there is a little crunch. A hint of raisin, sweet. Yep, just enough. 10 out of 10. 11 out of 10. Wow, so it's better than the American one. You can say it. American's like 20 out of 10. I'm a dog girl. I'm a dog girl. You know. Wow. Tough critic. It's saucy. Interesting. Good? I love a good. É quase impossível não dar risada vendo a expressão deles mudando a cada mordida. No começo parece estranho, depois começam a encontrar novos sabores e no final a nota já passa de 10. O Brasil vence mais uma degustação. Essa finlandesa contou que o Brasil não foi apenas um destino de intercâmbio. Segundo ela, conhecer o país mudou completamente sua personalidade e ajudou até a entender melhor quem ela realmente sempre foi. Mudou a minha vida. O Brasil chegou na minha vida fazendo uma linda surpresa. Eu era uma adolescente na Finlândia, triste da vida, cansada do frio, queria conhecer outros lugares, outros países, outras culturas. Daí chegou uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário no Brasil, aí eu falei, pronto, essa é a minha chance, agora eu vou, eu tô fora. Mudou a minha vida. Aquela personalidade minha de rir alto, de brincar, de falar alto, de ser um pouco doida, eu sempre achava que eu tinha nascido no lugar errado. E quando eu cheguei no Brasil eu vi que realmente era verdade.
Hoje eu amo minha Finlândia, eu amo meu país e eu até comecei a entender melhor as minhas raízes depois que eu saí. Hoje eu sou uma mistura, eu tenho Finlândia, Brasil, agora França dentro de mim e tudo bem, porque em todos esses lugares eu encontro um pedacinho de mim. E é isso, essa é a minha história com o Brasil. Você já teve alguma experiência parecida com essa? Me conta aí nos comentários. O mais bonito é que ela não abandonou suas origens. Pelo contrário, aprendeu a amar ainda mais a Finlândia, enquanto construía uma conexão enorme com o Brasil. No fim, mostrou que podemos carregar vários lugares dentro do coração ao mesmo tempo. Essa australiana respondeu uma pergunta interessante sobre sua identidade e acabou fazendo uma comparação inesperada com o Brasil. O olhar dela mostra como nossa cultura chama a atenção justamente pela força que transmite para quem vem de fora. E aí, Brasil, Zil. Meu nome é Madalena e eu sou gringa que fala um pouco de português. E eu quero responder a pergunta: o que significa de ser australiana? Mas, desculpa, essa pergunta é difícil para mim, porque a Austrália é uma mistura de muitas nacionalidades. E se você nasceu aqui, você é australiana. Eu acho que nós não temos uma cultura muito forte. Por exemplo, eu não posso contar qual comida é específica para a Austrália, qual música é australiana, som da Austrália. Eu acho que nós não temos isso igual a vocês. Eu acho a cultura brasileira muito forte e se você comparar com a Austrália, nós não temos uma identidade muito forte ou específica. Nós estamos multicultural, é mistura de muitas culturas. E de ser australiana significa isso. De morar com muitas nacionalidades juntos e nós falamos inglês. Eu não sei o que mais. É curioso ouvir alguém dizer que o Brasil tem uma identidade cultural tão marcante. Muitas vezes nós mesmos não percebemos isso. Quando um estrangeiro enxerga essa riqueza com tanta admiração, acabamos valorizando ainda mais aquilo que parece comum para nós.